Bom dia, gente, todas e a todos. Meu nome é Felipe Augusto. Vou tentar aqui apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho de mestrado, que eu elaborei no curso do Prof. História da UDESC, entre os anos de 2018 e 2020. O título vocês estão vendo ali, o Relicário do Contestado. Vou tentar passar nesses minutinhos como é que foi essa experiência, essa elaboração, certo? Vamos lá. Dando início à origem, né, onde tudo isso começou, como eu já havia acabado de falar, eu entrei na turma de 2018 do Prof. História. E por que o Prof. História é tão importante assim para pensar o trabalho? Porque efetivamente o Prof. História tem algumas características que o singularizam, né, como um programa de pós-graduação. Em especial, duas características são muito importantes para entender aqui o meu trabalho. A primeira característica é que o Prof. História ele é um curso voltado para docentes, ou seja, obrigatoriamente, quando você entra no curso do Prof. História, você precisa, além de produzir uma dissertação, um texto escrito, você também precisa produzir um material didático, aplicável, objetivamente em sala de aula. Então aqui a gente tem uma das grandes questões já que me levaram à produção do material ou do e-book, né, da obra didática, certo? E a segunda característica também é bastante interessante, né, e é bastante peculiar ao curso. Você não entra no curso do Prof. História com um projeto prévio. Você faz a prova, né, ingressa, e aí no Prof. História é que você vai começar a produzir o seu projeto de pesquisa. A minha graduação, que eu fiz na Universidade Federal, ah, a monografia ela não teve como temática o contestado. Então, no momento em que eu entrei no Prof. História, eu também não tinha muita certeza do que eu ia fazer. Foi nesse momento que eu entrei em contato com o professor Rogério Rodrigues, que acabou se transformando no meu orientador no mestrado, continua sendo meu orientador no doutorado, agora também na UDESC, e ele me apresentou a questão da temática do contestado. Ele me apresentou através de um texto específico do médico militar, o Ezequiel Antunes, que ele havia participado do conflito e recolhido alguns desses objetos que eram de caráter mágico, né, para os sertanejos. Esses objetos recolhidos pelo Ezequiel, eles deram origem a uma fala do próprio Ezequiel, que se transformou em texto, fala que ele faz no Instituto Histórico Geográfico de Belém, Pará, ali por volta do ano de 1918, e ele utiliza esses objetos justamente como forma de tentar comprovar, né, esse fanatismo dos sertanejos. Seriam provas incontestes de como eles eram ignorantes, incivilizados e assim por diante. Só que, obviamente, pessoal, esse texto ele é muito rico para a gente tentar entender de que maneira os sertanejos trabalhavam dentro dessa lógica limítrofe entre o que era mundano, o que era terreno, o que era real e o que transcendia, né, magicamente, misticamente, espiritualmente. E eles dotavam alguns objetos desses poderes transcendentais, como facões, cajados, panelas e assim por diante, certo? Então, em contato com esse texto, me veio a primeira possibilidade de produzir um material didático partindo dessa cultura material dos sertanejos. A segunda motivação que aí talvez tenha fechado essa lógica e tenha confirmado mesmo que eu ia fazer no Prof. História é o meu pouco conhecimento sobre o contestado. Eu sou de Florianópolis, nasci em Florianópolis, me criei em Santa Catarina e não tinha conhecimento sobre o contestado de maneira básica, certo? Tinha muito, muito pouco conhecimento. Isso me incomodou o suficiente para que eu tentasse então levar adiante a possibilidade de pensar um produto que ampliasse o conhecimento sobre a Guerra do Contestado, não apenas em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, ou seja, a possibilidade de retirar ou de ajudar a retirar o contestado da condição de um embate ou de um conflito restrito à história regional e ampliá-lo para o termo nacional, certo? E aí surgiu então a possibilidade de trabalharmos dentro dessa relação, certo? De contestado, cultura material, magia e assim por diante. Junte-se a isso, então, a grande inspiração, né, do livro, certo? O que vocês estão vendo, pessoal, é a capa de um livro que eu acho bastante interessante, instigante, curioso, que é o livro dos artefatos mágicos. Esse livro
ele é uma espécie de produção do segmento, né, da saga Harry Potter. Ele não é um livro de literatura, ele é um livro onde nós temos vários objetos que são utilizados durante a saga cinematográfica, expostos como uma forma de tentar contar um pouco da história da saga Harry Potter. Ou seja, eles utilizam esses objetos que foram utilizados por diretores durante todo o processo de realização dos filmes sobre Harry Potter, e aí eles tentam contar um pouco da história desses objetos para também contar um pouco da história do Harry Potter, que é um pouco do que se propõe a fazer o Relicário do Contestado, ou seja, utilizar-se da cultura material, da forma como os sertanejos compreendiam essa cultura material, para tentar perceber em especial a relação que eles estabeleciam com a religiosidade. Vocês podem inclusive ver aqui que a gente tem um exemplo bem legal, né, do pomo de ouro. Quem conhece talvez a saga Harry Potter identificou aí o pomo de ouro, certo? Do quadribol. Então percebam, eles têm uma imagem bem legal do pomo. Aqui embaixo, normalmente, eles tinham um texto falando sobre quem era, afinal de contas, né, o pomo de ouro, ou o que era o pomo de ouro neste caso, para que ele servia, como ele era produzido, onde ele aparece nos filmes e assim por diante. Então, a partir dessa inspiração, eu comecei a ter uma ideia um pouco mais concreta de como seria o meu objeto. E aí, elaborei toda essa relação através de um objetivo, né? Criei esse objetivo. Então, o produto ele tinha como grande objetivo, de fato, uh, se transformar num produto de imaginação histórica, como está colocado aqui, gente, para expandir o conhecimento sobre o contestado através da relação entre religiosidade e cultura material. Então, acho que são esses três grandes pontos, né? O primeiro que me motivou, a primeira questão foi a expansão da guerra, né? Eu queria que as pessoas conhecessem de fato mais a Guerra do Contestado, ou mais pessoas conhecessem a Guerra do Contestado, sair um pouco dessa lógica, né, do contestado ser uma temática ainda muito restrita aos muros da academia. Cabe sempre lembrar que o contestado atualmente já tem mais produções acadêmicas do que, por exemplo, Canudos, mas essa produção acadêmica parece que ainda não se transpôs em um conhecimento do imaginário social de forma mais ampla. Então, a gente começou a pensar nessa possibilidade. O esclarecimento importante é que não se trata de um livro didático, né, na acepção da palavra, se trata de um material didático. Você pode apreender o livro da forma como você achar interessante. É claro, uma professora numa sala de aula pode utilizar como livro didático? Pode, mas ele também se presta a outras relações que são importantes também. Por exemplo, se você é um homem, uma mulher já com 30, 40, 50 anos e quer entender um pouco mais de contestado, você pode utilizar o livro, que ele tem algumas informações bastante acessíveis. A linguagem teve essa preocupação também, né? A gente teve essa preocupação da linguagem, do acesso ao conteúdo, certo? E é um projeto de imaginação histórica, como eu já havia colocado. E aí, é claro, no momento que a gente começou a elaborar o livro, algumas opções teórico-metodológicas foram feitas, né? Aqui são as três relações que orientaram metodologicamente, né, a produção do livro. Esse livro, sem dúvida nenhuma, ele se encaixa no segmento da história pública para consumo e tem uma relação muito íntima com a ideia de educação. A relação com a educação ela é previamente já dada justamente por ser um produto elaborado dentro do Profhistória, certo? Então ele é um produto voltado para a educação, ele tem aplicabilidade em uma sala de aula e, obviamente, não numa sala de aula apenas, né? A educação não se restringe apenas às paredes de uma sala de aula, mas para que outras pessoas tenham acesso e possam se educar com relação ao contestado. A questão da história pública e para consumo é uma questão importante justamente por esse objetivo de tentar ampliar, por tentar aumentar a repercussão do contestado. Como diria, né, o De Groot, um intelectual, um estudioso, um professor da Universidade de Manchester, que fala sobre a história para consumo, ele sugere que hoje em dia a história é uma marca global. Ou seja, a gente vai a algumas livrarias e percebe, né, que a história ela é utilizada como ferramenta para tentar passar uma série de mensagens e também é utilizada como um plano de fundo para uma série de histórias. Então, me parece que a história para consumo, a história pública, ou seja, essa capacidade que a história tem de publicizar algumas relações, são fundamentais para a gente pensar esse nosso produto. E aí aqui começa a falar de algumas características que a gente buscou, né, nesse produto. Ele é um e-book de fato, né? O formato de e-book é um formato adotado por algumas questões. Dentre as principais, estar em conformidade com esses avanços tecnológicos, já que o nosso público é o público infanto-juvenil,
ou seja, ter a possibilidade de termos um livro num celular, num iPad, num notebook, né, e facilitar esse acesso. Além disso, né, a impressão desse livro com todas as suas características, né, de ser um livro que se propõe muito lúdico, muito imaginativo, muito criativo, talvez fosse gerar alguns custos econômicos um pouco maiores. Então, a gente preferiu pensar na possibilidade de um e-book, porque talvez ele seja um formato que possa ser mais ampliado, né? Como, por exemplo, a gente pode simplesmente liberar, né, gratuitamente o acesso ao e-book, certo? Numa relação impressa fica um pouco mais complicada, certo? Essa questão. O público infantil juvenil a gente pensou especificamente ali entre 15 e 17 anos, ou seja, no momento onde os estudantes estão ali na escola, né, no caso, no segundo ano do ensino médio, porque é nesse momento que eles estão ali vendo, ou revendo nesse caso, a Primeira República, momento onde se inscreve, né, a Guerra do Contestado. E uma última característica foi essa linguagem acessível. A gente primou muito por tentar trazer uma linguagem simples, de fácil compreensão, certo? Uma linguagem que fosse não apenas também de fácil compreensão, mas fosse atrativa, que criasse o desejo de continuar lendo o livro, né? Isso é uma questão também fundamental do livro. Não é apenas você criar uma obra sobre o contestado. Essa obra precisa ser atrativa para que efetivamente a gente consiga alcançar o grande público. Aqui a gente tem o sumário, né? Falar um pouquinho do layout e da estrutura. Foi dividido em 3 capítulos. Arsenal, que fala sobre os objetos relacionados com a questão bélica, né? As armas, facão elétrico, balas, pistolas e assim por diante. Os amuletos de proteção, segundo capítulo. Aí eu falo de maneira geral sobre os patuais e sobre as orações. E o terceiro capítulo, que são as relíquias. Aí entram as bandeiras, objetos extras e assim por diante, certo? E vocês podem ter uma visão sobre a estrutura, o layout da obra. A espada elétrica, especificamente, pessoal, aqui que vocês estão vendo, isso é uma espécie de contracapa, né? Todos os capítulos eles são abertos dessa forma. O título ali do objeto, né? O nome do objeto, uma imagem originalmente criada para o livro e uma frase dita sobre o objeto, certo? No caso, essa frase é do Ezequiel Antunes, no momento em que ele fala sobre a espada elétrica. Abre aspas, né, para Ezequiel, quando brandida contra o inimigo, era leve como a pena de um passarinho, mas quando o final da frase, né? Mas quando eles desciam no inimigo, ela pesava algumas arrobas, né? Esse era o grande poder da espada elétrica. Aqui a gente tem também um exemplo dos objetos extras, que são seções que vêm, de certa forma, para trazer alguns objetos, mas que não têm o mesmo protagonismo, digamos assim, como a espada elétrica e o facão, certo? Falar um pouquinho das imagens. A gente tem 2 tipos de imagens aqui. A imagem é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes do livro, já que o livro se propõe a ser criativo, lúdico e assim por diante, voltado para um público infantil juvenil. A gente tem obras de arte, como, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né, o painel do Assis, né, Contestado, Terra Contestada, painel extremamente importante, né, do conflito. E a gente tem também os desenhos originais, como, por exemplo, este que vocês estão vendo aqui, da espada elétrica e as imagens dos revólveres. Por que eu coloquei este grafite? Porque o autor dessas imagens originais é um historiador também, chamado Nicolas Munhoz, e ele, além de ter produzido as imagens originalmente para o livro, ele também acabou se imbuindo aí da temática e fez esse painel, certo? Esse grafite bem interessante também, que fica na região ali do bairro da Coloninha, aqui em Florianópolis, certo? Então a gente pensou as imagens também como um atrativo, né, para essa ludicidade, para essa criatividade. Algumas questões que ficaram nesse processo, né? A adaptação da linguagem sempre foi uma questão muito difícil para a gente, a criação do que é atrativo, o público-alvo é a fuga no maniqueísmo. A criação do que é atrativo é realmente uma questão muito, muito complicada de se pensar o que atrai e o que não atrai. Isso foi uma questão complicada na produção do livro. A linguagem, a adaptação também, nós historiadores em vários momentos temos muita dificuldade com essa questão da linguagem. E a fuga do maniqueísmo também foi um ponto extremamente importante, porque, de maneira geral, as fontes eram os relatos dos militares.
Então ficava um pouco difícil, né, a gente sair um pouco desse maniqueísmo, os militares falando de um lado e os sertanejos do outro. Mas a princípio era isso, gente. Qualquer outra dúvida, a gente